Sabe aquela sensação de ter a cabeça cheia de ideias, de cursos feitos, de livros lidos, mas sentir que, no fim das contas, pouca coisa saiu do papel? Como se você estivesse acumulando um tesouro de conhecimento, mas a chave para abri-lo estivesse perdida. É como se a gente se tornasse um eterno estudante, sempre buscando mais informações, mais técnicas, mais alguma coisa que nos dê a permissão mágica para finalmente começar. Mas a verdade é que essa permissão não vem de fora. Ela nasce dentro de nós, quando a gente decide dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem ter todas as respostas. Essa história, na verdade, é a história de muita gente, a história de quem se sente preso em um ciclo de aprendizado constante, mas com pouca ação. A gente se convence de que precisa saber mais, de que precisa estar totalmente preparado antes de se arriscar. E nesse processo, a vida vai passando, as oportunidades escorrendo pelos dedos e a frustração vai crescendo. É como se a gente estivesse assistindo a um filme da nossa própria vida, em vez de ser o protagonista. A gente vê os outros realizando, conquistando, criando, enquanto a gente fica ali na plateia pensando: eu também poderia estar fazendo isso. Talvez você se identifique com essa sensação. Talvez você também tenha uma lista enorme de projetos inacabados, de sonhos engavetados, de ideias que nunca saíram do plano mental. E talvez você se sinta um pouco culpado por isso. Como se estivesse desperdiçando seu potencial. Como se estivesse deixando sua vida passar em branco. Mas a verdade é que a culpa não ajuda em nada. O que realmente importa é a decisão de mudar essa situação. A decisão de se tornar um fazedor. Não se trata de ser perfeito, de acertar sempre, de ter todas as respostas. Se trata de ter a coragem de começar, de experimentar, de errar, de aprender com os erros e de continuar seguindo em frente. Se trata de transformar o conhecimento em ação, as ideias em realidade, os sonhos em projetos concretos. Se trata de sair da zona de conforto, de enfrentar os medos, de superar os obstáculos. E, acima de tudo, se trata de acreditar em si mesmo e no seu potencial. A jornada para se tornar um fazedor não é fácil, mas é incrivelmente gratificante. É um caminho de autodescoberta, de crescimento pessoal, de realização profissional. É um caminho que nos permite deixar a nossa marca no mundo, que nos permite viver uma vida com propósito, que nos permite sentir orgulho de nós mesmos. E o primeiro passo para essa jornada é simples. É a decisão de começar. É a decisão de parar de só aprender e começar a aplicar. É a decisão de se tornar o protagonista da sua própria história. Entender por que essa inércia se instala é o próximo passo crucial. Muitas vezes, o medo do fracasso se traveste de busca incessante por conhecimento. É como se, inconscientemente, acreditássemos que mais um curso, mais um livro, mais uma certificação nos blindariam contra a possibilidade de errar. No entanto, a perfeição é uma miragem, um ideal inatingível que nos paralisa. A analogia aqui é a de um arquiteto que passa anos estudando técnicas construtivas, dominando softwares de modelagem, mas nunca coloca um tijolo sequer. A teoria, por mais sólida que seja, permanece estéril sem a prática. Além do medo do fracasso, a síndrome do impostor também desempenha um papel significativo. Essa voz interna que sussurra dúvidas sobre nossa capacidade, que nos faz sentir como fraudes prestes a serem descobertas, pode ser extremamente debilitante. Ela nos impede de dar o primeiro passo, de mostrar nosso trabalho ao mundo, de assumir riscos. Imagine um músico talentoso que compõe melodias incríveis, mas as mantém trancadas em um caderno, com receio de que o público não as aprecie. O potencial artístico permanece latente, sufocado pela insegurança. Outro fator relevante é a procrastinação, muitas vezes mascarada como preparação. Adiar tarefas importantes, justificando que ainda não é o momento certo, que precisamos de mais informações, é uma armadilha sutil. É como um atleta que adia o treinamento para a maratona, alegando que precisa de mais equipamentos, de um plano de nutrição mais detalhado,
de um tênis mais adequado. O tempo passa, a competição se aproxima e a falta de ação se torna um obstáculo intransponível. Consequentemente, a falta de clareza sobre nossos objetivos também contribui para a inércia. Quando não sabemos exatamente o que queremos alcançar, fica difícil definir um plano de ação, priorizar tarefas e manter a motivação. É como navegar em um oceano sem bússola, à deriva, sem saber qual porto almejar. A ausência de um propósito claro nos deixa vulneráveis à procrastinação e à dispersão. Agora pense em como isso se manifesta quando você se depara com um novo projeto. Você se sente sobrecarregado pela quantidade de informações disponíveis? Você se perde em detalhes em vez de focar no essencial? Você adia o início, esperando pelo momento perfeito que nunca chega? Identificar esses padrões de comportamento é o primeiro passo para romper o ciclo da inércia e se tornar um verdadeiro fazedor. Ademais, a cultura do sempre mais também nos influencia. A sociedade moderna nos bombardeia com informações, cursos, ferramentas, criando a ilusão de que precisamos estar constantemente nos atualizando para sermos relevantes. Essa pressão constante nos leva a acumular conhecimento, sem aplicá-lo, a nos sentirmos inadequados, a nos compararmos com os outros. É como um colecionador de selos, que se preocupa mais em aumentar sua coleção do que em apreciar a beleza e a história de cada selo individualmente. O acúmulo se torna um fim em si mesmo, em vez de um meio para um objetivo maior. Refletindo sobre a jornada que percorremos até aqui, percebemos que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, revelando uma imagem mais nítida do desafio que enfrentamos, a lacuna entre o saber e o fazer. Não se trata apenas de uma questão de falta de conhecimento, mas sim de uma complexa teia de medos, crenças limitantes e hábitos arraigados que nos impedem de transformar o potencial em ação. É como se carregássemos dentro de nós um vasto jardim, repleto de sementes de ideias e sonhos, mas hesitássemos em cultivá-lo, temendo a incerteza da colheita. A confluência das reflexões anteriores nos aponta para um ponto crucial: a necessidade de ressignificar nossa relação com o aprendizado. Deixemos de lado a busca incessante pela perfeição e abracemos a beleza da imperfeição, a riqueza dos erros e a força da experimentação. A jornada do fazer não é uma linha reta, mas sim um labirinto de aprendizados, desvios e descobertas. Cada passo, mesmo que hesitante, nos aproxima do nosso objetivo final. É como um rio que, ao encontrar obstáculos, não retrocede, mas sim contorna as pedras, serpenteando em direção ao mar. À medida que nos aproximamos da conclusão, a urgência de uma mudança de mentalidade se torna palpável. Não podemos mais nos contentar em ser meros espectadores da nossa própria vida. É preciso assumir o papel de protagonistas, agarrar as rédeas do nosso destino e trilhar o caminho da ação. A inércia, como uma âncora pesada, nos mantém presos ao fundo do mar, impedindo-nos de explorar as profundezas do nosso potencial. É hora de içar essa âncora e navegar em direção a novos horizontes. Essa transição do pensamento para a prática exige coragem, disciplina e, acima de tudo, autocompaixão. Haverá momentos de dúvida, de frustração, de vontade de desistir, mas é nesses momentos que a nossa resiliência é testada e fortalecida. Lembremos que cada pequeno passo, cada microação, contribui para a construção de um futuro mais alinhado com os nossos sonhos e valores. É como um artesão que, com paciência e dedicação, transforma um bloco de pedra bruta em uma obra de arte. O que emerge dessas considerações é a percepção de que a verdadeira maestria não reside no acúmulo de conhecimento, mas sim na capacidade de aplicá-lo de forma criativa e eficaz. O saber por si só é inerte, é a ação que o transforma em poder, em realização, em impacto. A metáfora que se apresenta é a de um instrumento musical. Por mais belo e sofisticado que seja, permanece silencioso até que as mãos do músico o toquem, dando vida às notas e melodias. Portanto, ao nos aproximarmos do desfecho desta reflexão, preparemo-nos para abraçar a mudança, para romper com os padrões que nos limitam
e para nos lançarmos na aventura do fazer. O futuro, como uma tela em branco, aguarda ansiosamente as cores vibrantes da nossa ação. Chegamos a um ponto crucial da nossa conversa, um momento de virada onde a teoria se encontra com a prática, onde a intenção se transforma em ação. Não se trata apenas de adquirir mais conhecimento, mas de dar vida àquilo que já sabemos, de permitir que o nosso saber se manifeste no mundo. É como se tivéssemos um farol potente dentro de nós, capaz de iluminar o nosso caminho e o caminho dos outros. Mas hesitamos em acendê-lo, temendo a escuridão que se revela ao redor. A verdadeira luz, no entanto, não surge da ausência de sombra, mas da coragem de enfrentá-la. A jornada para se tornar um fazedor é uma dança delicada entre o aprendizado e a aplicação, um ciclo contínuo de experimentação, reflexão e aprimoramento. Não existe um ponto final, uma linha de chegada onde nos tornamos mestres absolutos. A maestria reside na busca constante, na curiosidade incessante, na humildade de reconhecer que sempre há algo novo a aprender, algo novo a descobrir. É como um jardim que precisa ser cuidado diariamente, regado, podado, para que as flores possam desabrochar em toda a sua beleza. O medo do fracasso, a síndrome do impostor, a procrastinação, todos esses fantasmas que nos assombram perdem o seu poder quando os confrontamos com a ação. Cada pequeno passo, cada projeto concluído, cada desafio superado é uma vitória que fortalece a nossa confiança e nos impulsiona a seguir em frente. É como construir uma casa, tijolo a tijolo, com a certeza de que no final teremos um lar sólido e acolhedor. A beleza do processo reside na jornada, não apenas no destino. A verdadeira prática começa agora. Não espere pelo momento perfeito, pelas condições ideais, pela aprovação dos outros. O momento é este, o lugar é aqui, a oportunidade é agora. Permita-se errar, aprenda com os seus erros, levante-se e siga em frente. A vida é um presente precioso demais para ser desperdiçado na inércia. Desperte o fazedor que reside em você, liberte o seu potencial, deixe a sua marca no mundo. O mundo precisa da sua criatividade, da sua paixão, da sua ação. Acredite em si mesmo. Acredite no seu poder de transformar a sua vida e o mundo ao seu redor. A jornada é longa, mas a recompensa é infinita.